O livro de Josué é uma continuação empolgante da história de Israel. Depois da morte de Moisés, ele nos apresenta a Josué, um novo líder forte e corajoso, escolhido por Deus para guiar o povo na missão mais importante de todas: conquistar a Terra Prometida. Este livro é uma história de fé, de batalhas incríveis e de milagres poderosos, mostrando que, quando obedecemos a Deus, não há gigante ou muralha que nos possa parar. É a narrativa de um povo que, com a ajuda de Deus, luta e recebe a sua herança. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, Deus falou a Josué, filho de Nun, e o chamou para liderar o povo. Ele disse: "Sê forte e corajoso", e prometeu que estaria com Josué, assim como esteve com Moisés. Josué recebeu a ordem de meditar na lei de Deus dia e noite, para ser bem-sucedido em tudo que fizesse. Josué então ordenou ao povo que se preparasse, pois em 3 dias eles passariam o rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Ele lembrou as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés de sua promessa a Moisés de ajudar na conquista antes de se estabelecerem em suas terras a leste do Jordão. Josué enviou 2 espias secretamente a Jericó. Eles se abrigaram na casa de Rabi, uma mulher que vivia sobre o muro da cidade, quando o rei de Jericó soube da presença deles. Rabi os escondeu e lhes disse: "Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós." Ela pediu para que os espias jurassem que poupariam sua vida e a de sua família. Eles prometeram e lhe disseram para amarrar um cordão de escarlata na janela, para ser o sinal de que sua casa seria poupada durante a conquista. Depois de 3 dias, Josué e o povo partiram de Sitim para o Jordão. Deus ordenou que os sacerdotes levassem a arca da aliança e se colocassem na beira da água. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram as águas, o rio Jordão se dividiu, e as águas que vinham de cima se detiveram em um montão muito longe da cidade de Adão. O povo atravessou o rio em terra seca. Para comemorar este grande milagre, Josué ordenou que 12 homens, um de cada tribo, pegassem 12 pedras do meio do rio e as colocassem no acampamento em Gilgal como um memorial para que os filhos de Israel se lembrassem do que o Senhor tinha feito. Em Gilgal, os homens de Israel foram circuncidados. Celebraram a Páscoa, e o maná que os alimentava no deserto cessou, pois agora podiam comer o fruto da terra de Canaã. O povo marchou sobre Jericó, que estava completamente fechada por causa de Israel. Deus deu instruções detalhadas a Josué: rodear a cidade por 6 dias, e no 7º, rodear 7 vezes, com os sacerdotes tocando as buzinas. Quando o povo ouviu o toque longo das buzinas, gritou, e os muros da cidade caíram por terra. Eles tomaram a cidade, poupando somente Rabi e sua família, que foram tirados de dentro da casa e postos fora do acampamento. A próxima cidade a ser atacada foi Ai. No entanto, na primeira tentativa, os homens de Ai derrotaram Israel e mataram 36 soldados. Josué ficou desesperado e Deus revelou que o povo havia pecado ao tomar algo do anátema de Jericó, que era consagrado a Deus. A sorte caiu sobre Acã, que confessou que havia escondido uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro. Acã, sua família e todos os seus bens foram apedrejados e queimados a fogo no Vale de Acor. Após a purificação, Deus ajudou Josué a derrotar Ai. Usando uma emboscada, Josué ergueu um altar no Monte Ebal e leu todas as palavras da lei, incluindo a bênção e a maldição, para toda a congregação. Os gibeonitas, com medo de Israel, usaram de astúcia para fazer uma aliança com Josué, fingindo que vinham de uma terra distante. Josué fez paz com eles, mas quando a verdade foi descoberta, ele os amaldiçoou e os tornou rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para sempre. Em seguida, Josué e os filhos de Israel derrotaram os 5 reis amorreus, que se juntaram para lutar contra Gibeon. Naquela batalha, o Senhor lançou pedras do céu
sobre os inimigos. E a pedido de Josué, o sol e a lua se detiveram por quase um dia inteiro. Josué também conquistou Azor e todos os reis do sul e do norte, sem deixar nenhum sobrevivente. Após todas as grandes batalhas, Deus disse a Josué, que já estava velho, que ainda havia muita terra para ser possuída, e ordenou que ele começasse a repartir a terra por herança às tribos de Israel. A terra foi dividida por sorteio entre as 9,5 tribos. A Calebe, que perseverou em seguir ao Senhor, foi dada a Hebrom como herança, e ele expulsou os gigantes de lá. Josué então dividiu a herança para cada tribo, detalhando cada fronteira e cidade. A tribo de Levi não recebeu terras, mas 48 cidades para habitarem no meio das outras tribos. Além disso, 6 cidades de refúgio foram designadas para que aqueles que matassem alguém por engano pudessem fugir e ser protegidos do vingador do sangue. As 2,5 tribos que haviam recebido sua herança a leste do Jordão foram despedidas com uma bênção. No caminho para casa, eles construíram um grande altar de testemunho, perto do rio. As outras tribos, ao ouvirem sobre o altar, pensaram que eles estavam se rebelando contra o Senhor, mas os líderes explicaram que o altar não era para sacrifícios, mas como um memorial para que eles e suas futuras gerações não fossem esquecidos como parte do povo de Deus. Quando Josué ficou velho e avançado em dias, ele chamou os líderes do povo para dar sua última mensagem. Ele relembrou a história de Israel, desde o chamado de Abraão até a conquista da terra, enfatizando que foi o Senhor quem lutou por eles e lhes deu a terra. Ele desafiou o povo a escolher. Escolhei hoje a quem servais. O povo respondeu com uma só voz: ao Senhor serviremos, porquanto é nosso Deus. Josué então fez um convênio com o povo e levantou uma grande pedra debaixo de um carvalho em Siquém, como uma testemunha da promessa que eles haviam feito a Deus. Ao final, Josué morreu com a idade de 110 anos. Seus ossos, que haviam sido levados do Egito, foram enterrados em Siquém. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e dos líderes que viveram depois dele. O que aprendemos com essa história? Coragem e obediência a Deus. A história de Josué nos mostra que a coragem não é a ausência de medo, mas a obediência à palavra de Deus. Mesmo diante de grandes desafios, Deus cumpre suas promessas. O livro é um testemunho de que Deus cumpre tudo o que promete. A conquista da terra prometida é a prova da fidelidade de Deus, as consequências da desobediência. O pecado de Acã nos ensina que a desobediência de uma única pessoa pode ter consequências para toda a comunidade. A importância da liderança. Josué foi um líder que, assim como Moisés, guiou o povo pela palavra de Deus e os desafiou a serem fiéis ao convênio, o livre-arbítrio. No final, a grande mensagem de Josué é que cada um deve escolher ativamente servir a Deus e viver em santidade. Josué, no final de sua vida, desafiou o povo a escolher a quem servir. Hoje, diante de todas as suas escolhas, qual é a sua decisão para viver uma vida de fé e coragem? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.